Então, oi, tudo bom? Meu nome é Giovana Moreira Arcas, eu sou médica formada pela Santa Casa de São Paulo e eu sou formada pela turma 53 e esse é um pouquinho da minha trajetória que eu vou contar para vocês hoje. Eu vim de uma família com 2 médicos, né? Meus 2 pais são médicos e eu basicamente cresci no mundo da medicina. Meus pais respiravam medicina em casa e essa não foi uma escolha fácil para mim justamente por isso. Meus pais trabalhavam muito e não costumavam estar muito em casa, mas apesar deles serem muito esforçados, obviamente, para sempre estar do meu lado quando podia. E eu cresci no meio de seringas, balanças, estetos, pinares, brincando com tudo isso ao invés de brincar, às vezes, com os próprios brinquedos de criança. Então, na verdade, justamente por crescer no meio desses 2 pais médicos, e ver a realidade dura, né, que eles passavam, de dar muito plantão e às vezes não estar sempre em casa, eu nunca pensei em fazer medicina. É contraditório isso, mas eu nunca pensei em fazer medicina de cara, assim. Então, sem saber, eu fui fugindo para outros lugares. Eu pensei em engenharia, em jornalismo, em biologia, veterinária, um monte de coisa que não medicina antes. E foi justamente no meu final do 3º ano do colegial que eu tinha que tomar uma decisão, finalmente, eu consegui prestar uma prova e fazer uma marcação, né, de qual especialidade eu prestaria. Eu me vi um pouco perdida, assim, porque eu via que eu não me encaixava em nada que eu estava procurando, né, e eu acabei tendo que fazer um teste vocacional, e não é que no final o bendito deu medicina mesmo. Então, eu meio que me convenci que eu tinha que abraçar essa realidade, que apesar de ser difícil, era realmente o que eu queria, porque eu nasci no meio daquilo. E era uma coisa que realmente me enchia os olhos, assim. Eu gostava de falar disso com os meus pais, eu adorava ouvir o dia a dia deles. Então, não me arrependo da minha escolha, foi realmente uma escolha bem feita e com o pé no chão. De forma alguma, meus pais em nenhum momento sugeriram, né, de eu fazer medicina. Eles sempre foram muito abertos comigo, sempre deixaram eu escolher e me apresentavam até, às vezes, pessoas das áreas que eu queria, né, saber um pouco mais sobre. De forma alguma, eles me direcionaram, né, para esse lado na medicina, apesar deles gostarem muito da profissão, enfim. Mas também enfatizarem sempre para mim que seria muito puxado, né, que seriam muitos plantões, muito trabalho, muito esforço. E um pouco da nossa vida sempre vai ser direcionada para o paciente, né? Então, por mais que a gente atenda no consultório uma pessoa e às vezes pareça que fica por ali o que a gente faz, não, a gente volta para casa às vezes pensando na pessoa, pensando na patologia que ela tinha, pensando na condição de vida que ela apresentou pra gente. Então, é realmente uma troca. Bom, então acho que não tem como eu falar de faculdade sem falar da visita que eu fiz para a Santa Casa, né? A Santa Casa, eu ainda não sei se tem por causa da pandemia, mas tinha um programa que chamava Portas Abertas. Então, os próprios alunos recebiam estudantes de, enfim, do colegial e estudantes de cursinho que estavam dispostos a conhecer a faculdade. E eles apresentavam esse mundo que é a Santa Casa pra gente, né? Então tinha uma aula introdutória, o pessoal do Santa Maluquice vinha falar um pouco o que era o Santa Maluquice, né? Que é mais ou menos como se fossem os Doutores da Alegria. E a Atlética também se apresentava pra gente, a gente vinha ver o centro acadêmico e também vinha visitar o hospital. Então a gente já via como é que era a estrutura, já via como é que era esse cuidado com o paciente desde o começo do Portas Abertas. E a primeira vez que eu cheguei aqui na Santa Casa, eu peguei um táxi e eu achava que eu estava no lugar errado. Eu achava que isso aqui era um museu. Eu cheguei na entrada principal, olhei o Cristo todo dourado e aquele jardim imenso e a estrutura da Santa Casa atrás. Eu tinha certeza que eu estava no lugar errado, que não era um hospital aquilo. Mas foi uma surpresa maior ainda quando eu descobri que eu estava no lugar certo. E foi uma surpresa maior ainda quando eu descobri que eu ia ficar aqui quando eu passei no vestibular depois.
O meu primeiro dia aqui foi, assim, um dia mágico, justamente porque eu queria muito, muito estar aqui. Eu já sabia mais ou menos como é que era a Santa Casa e eu fui muito bem recebida, né? Assim como ao longo de toda a minha trajetória aqui, eu fui recebida por pessoas muito gentis. Eu vi que esse lugar estava de portas abertas para mim, de verdade. Eu também tive um insight um dia que eu estava dirigindo para cá, que já estava mais ou menos quase em abril, assim, bem no comecinho do primeiro ano da faculdade, que eu tive um insight que eu tinha certeza que esse era o lugar que eu tinha que estar. Esse era o lugar que eu tinha que estar, com as pessoas que eu estava, e eu tinha um sentimento bom, que era um lugar que eu ainda ia passar muito tempo e muitos momentos importantes da minha trajetória. Falando um pouquinho da faculdade em si, eu acho que a Santa Casa é uma faculdade que te dá muitas oportunidades para você fazer o que você quiser e para você crescer e se construir dentro do lugar. Eu tive a oportunidade de fazer trabalho científico, apresentar trabalho em congresso, participar de liga acadêmica, de projetos sociais como o PECA, que é um projeto que eu sou muito apaixonada, e, enfim, participar de time esportivo, de um monte de festa, que essa é uma das partes legais da faculdade, né? E é uma vida que a gente vive aqui dentro. Apesar dos primeiros anos serem muito puxados, do primeiro ao quarto ano realmente serem anos mais teóricos, né? Que a gente fica mais tempo no laboratório de morfologia, vendo lâmina, vendo peça, aprendendo coisas na teoria. O quinto ano é realmente, para mim, o começo de toda essa história e de toda, digamos assim, o momento que a gente começa a se sentir médico de verdade, né? Que a gente põe a mão na massa, que a gente chega no hospital, que a gente dá de cara com o que realmente é medicina. Bom, minha turma. Minha turma é a turma 53. A gente também tem o nome de Insanetas, né? Porque toda a turma tem o final etas. E a nossa turma é Insanetas, filhos da 48, que é Alucinetas. E, meu Deus, eu passei tantos momentos bons com eles nessa minha trajetória inteira. 6 anos é muito tempo, né? Então, é como se a gente realmente virasse uma família, assim. No final do 6º ano, a gente se conhece, a gente se conhece por mais de 5 anos, por mais de 6 anos, né? Então, a gente tem o tempo de, às vezes, transitar entre as várias pessoas do nosso ano e cada vez conhecer uma pessoa nova, às vezes, lados de pessoas que a gente achava que a pessoa não tinha, né? E é muito interessante, assim, realmente passar todo esse tempo com a mesma turma. Então, na verdade, minha especialização veio um pouco depois do 5º ano. Como eu disse, o 5º ano é um ano que a gente entra realmente na realidade do que é ser médico, né? E numa realidade que nem sempre é ideal, né? Porque a gente está dentro de um hospital público, né? A Santa Casa é um hospital público que atende muitas pessoas carentes e o 5º e 6º ano, assim, são anos que te amadurecem muito. Você não cresce só como médico, aprendendo coisas de medicina e ouvindo os professores falarem sobre medicina, mas a gente aprende muito sobre a vida. A gente enfrenta coisas junto com os pacientes, né? Existe uma troca muito importante aí. E como nenhuma outra profissão consegue dar para nenhum outro profissional. Acho que assim, a gente bate de frente realmente com uma realidade muito difícil, muitas vezes. E foi no 5º para o 6º ano, quando eu rodei no rodízio da ginecologia e obstetrícia, que eu tive certeza que eu queria tratar e cuidar e prezar pela saúde de mulheres, né? Então, hoje eu faço parte da equipe de R1s de residência, né, do 1º ano da ginecologia e obstetrícia aqui da Santa Casa também. Eu não tenho dúvida de que foi a escolha certa a se fazer, né? Eu adoro atender mulheres gestantes, mulheres idosas, mulheres de todos os tipos e de receber um pouco da troca que elas me dão,
Eu acho isso muito enriquecedor. Então, eu acho que eu estou muito no começo da minha trajetória toda. E a escolha por ginecologia e obstetrícia foi uma das primeiras, assim como a escolha para medicina, né? E é um pouco difícil, né, a gente ir fazendo essas escolhas ao longo do tempo. A gente tem que, cada momento que se passa, a gente tem um leque que se abre a mais pra gente. Então, por mais que eu tenha escolhido medicina, existe um leque de especialidades que eu posso fazer. Por mais que eu tenha escolhido ginecologia e obstetrícia, existe um leque muito grande também de coisas que eu ainda posso fazer. Então, uma das pequenas certezas que eu tive foi que eu queria cuidar de mulheres. Então, tudo que tangencia isso é o que eu vejo para o meu futuro. Para quem já está no final da faculdade, já está entrando aí no 5º para o 6º ano e ainda não tem definido o que você quer, calma, não defina. Se você tiver dúvida, essa dúvida é a melhor coisa que você pode ter, porque vai abrir a sua cabeça para você prestar atenção em todas as coisas que você vai passar, né? Se eu tivesse, por exemplo, optado por fazer ginecologia e obstetrícia desde o começo, talvez eu não teria aberto meus olhos para um monte de coisas, um monte de outras coisas que as outras especialidades têm para me oferecer também. Então, eu participei de um grupo, por exemplo, de pancreatite aguda, que tinha muita coisa de cirurgia. Participei da Liga de Anestesiologia e Cuidados de Dor e Cuidados Paliativos. Participei de um monte de coisa que não tinha nada a ver com ginecologia e obstetrícia. Meu trabalho principal que eu fiz durante a faculdade foi sobre patologia. Então, assim, meu conselho para quem está no finalzinho aí da faculdade, beira decidir o que vai fazer de especialidade, não tenha pressa, esteja de cabeça aberta para prestar atenção em tudo que tem à sua volta. E aí, no fim, você pesa os prós e contras e vê realmente o que faz o seu coração bater mais forte. Eu acho que esse é o principal conselho, sim, que eu posso dar.